Olá, seja bem-vindo ao Alesp em Pauta. No programa de hoje vamos falar sobre os direitos do consumidor no Brasil, sobre como proceder e a quem procurar no caso de dúvidas sobre produtos e serviços. Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui no nosso estúdio o diretor do Procon, Luiz Orsatti Filho. Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Eu que agradeço, Fernando. Recebemos também um advogado especialista e doutor em Direito do Consumidor, Bruno Cogga. Bruno, muito bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado, eu agradeço o convite. Bruno, começando com você, quais são as principais queixas dos consumidores no teu caso, no teu escritório? Olha, basicamente elas estão na relação entre o direito digital e o direito do consumidor. Por quê? Porque o aumento do consumo na internet, ele também trouxe consigo problemas, né? Seja num produto defeituoso, numa publicidade abusiva ou enganosa. Enfim, as queixas basicamente são relacionadas muitas vezes a esse tipo de situação, mas também a questões de contratos bancários, de eventualmente golpes que se aplicam pela internet por plataformas que aparentemente seriam de consumo e seguras e razoáveis. Então, basicamente, isso é um panorama do que me aparece, né? Agora, talvez o Dr. Luiz tenha uma visão um pouco mais ampla sobre essas questões. Luiz, as queixas no Procon têm muito a ver hoje com internet, compras pela internet, compras em sites, serviços que não são prestados? Não tenha dúvida, Fernando. Primeiramente também, Bruno, prazer conhecê-lo. Não tenha dúvida. São inúmeras as reclamações. O comércio eletrônico ele é crescente ano a ano. De 2022 a 2023 houve um aumento para mais 187, enfim, de bilhões envolvidos, mais de 80 milhões de consumidores que estão utilizando dia a dia essa forma de consumo. E o Procon, enfim, do Estado de São Paulo está, enfim, se aprimorando com relação a essa pauta, essa vertente de consumo que está posta. Lá no Procon do Estado de São Paulo, criamos algumas comissões de pautas atualizadas. Uma delas é justamente o comércio eletrônico, assuntos digitais, e que isso é uma realidade que não tem volta. Agora, o Brasil tem a sua legislação, o Estado de São Paulo tem a sua legislação. Como brigar com produtos ou com empresas que são lá de fora? Como é que funciona essa questão do direito internacional e como acionar empresas de fora para que elas prestem um bom serviço dentro do Brasil? Bom, via de regra, o que você pode fazer de modo mais simples seria ir em face do marketplace, porque a cadeia de fornecimento de um dado produto, ela é composta de várias sociedades empresárias. Mas, como não é apenas uma intermediação, isso é a minha visão, é mais simples você buscar diretamente a resolução daquilo de uma forma amigável, primeiro, dentro da plataforma, não sendo possível o importador ou a pessoa jurídica que intermediou essa negociação pode eventualmente ser responsabilizada solidariamente, que em português, tirando juridiquês, quer dizer conjuntamente, tá? O ideal é tentar entrar num acordo antes de chegar nas vias de fato, entrar com uma ação judicial? Sempre, sim. Porque o que acontece? Um processo judicial, por mais rápido que ele corra, demora alguns anos. E muitas vezes o consumidor vai pegar e ele desconhece o estresse de ser parte, que é uma coisa que a gente sempre busca avisar o cliente. O sócio de uma sociedade empresária, ele está acostumado. Este é mais um processo. Uma pessoa física, aquele é o processo. Então ela quer saber, ela eventualmente liga para você, te pergunta como anda o meu processo, como está o meu processo, audiência, como é que eu chamo o juiz. A pessoa sofre um estresse muito grande. Então, se ela consegue resolver aquilo de forma amigável, é muito mais fácil. Mas, evidentemente, não havendo composição, o remédio é a tutela do Estado.
Luiz, a gente estava conversando aqui antes de começar que o PROCON completa 48 anos, ele é de 1976. As pessoas já sabem o acesso, já sabem para onde ligar, como proceder com o PROCON ainda existem muitas dúvidas? Bom, o PROCON completará 48 anos, próximo dia 6 de maio, com muito orgulho, estamos lá nos preparativos dos nossos 50 anos. E, de fato, agora o PROCON do Estado de São Paulo tem uma plataforma, o PROCON SP Digital, e isso, claro, democratizou o acesso do consumidor para fazer suas reclamações e facilitou e muito. Basta um simples cadastro, fazer o relato do ocorrido e lá também subir algum tipo de documento caso seja necessário. E essa é a orientação do PROCON. Primeiramente, claro, caso o consumidor tenha qualquer tipo de problema, procure justamente o fornecedor. Tente resolver sua situação junto ao seu fornecedor. Caso isso não seja possível, aí sim faça uma reclamação no PROCON do Estado de São Paulo ou do seu município, sendo que a procura pelo judiciário seja a última ratio, a última providência a ser tomada. Então o PROCON está lá preparado para receber a sua reclamação, bem como fazer a composição, uma audiência inclusive de conciliação do consumidor junto ao seu fornecedor, para sempre buscar a melhor solução para o caso. No caso de o consumidor chegar até o PROCON por uma compra, enfim, ou na internet ou numa loja física, como funciona o passo a passo? A partir desse momento, o que o PROCON faz? Bom, feito o relato, seja presencial ou no sistema do PROCON, no primeiro momento a empresa será notificada a prestar informações preliminares. É uma fase preliminar ao processo propriamente dito. Uma vez notificada, a empresa presta as suas informações. Essas informações são encaminhadas ao consumidor. O consumidor, nesse primeiro momento, vai avaliar se o caso dele foi atendido ou não, se o caso dele foi resolvido ou não. Caso resolvido, é arquivado. Entretanto, caso o consumidor entenda que o caso dele não foi resolvido, volta nós lá para o PROCON e nós, PROCON, notificamos aí sim, instauramos um processo, notificamos a empresa para prestar agora sim esclarecimentos mais robustos. A resposta agora que o fornecedor encaminhará será avaliada pelo um especialista do PROCON que avaliará a questão de forma técnica, com base, claro, no Código de Defesa do Consumidor. Dependendo do caso, é também encaminhado para mediação e conciliação. Ao final, sim, é posto, enfim, junto ao consumidor se atendeu ou não atendeu. É importante dizer também que esses processos administrativos, essas reclamações dos consumidores, se recorrente em face desse fornecedor, eventualmente o PROCON pode instaurar uma apuração preliminar ou um processo administrativo, enfim, em face desse fornecedor, que ao final desse processo pode culminar em face dele uma multa de até 13 milhões, a depender do faturamento, suspensão das suas atividades, enfim, outras sanções que possam, enfim, eclodir nesses casos. Por isso que o fornecedor deve sempre prestigiar quem alimenta todo esse sistema, que é o consumidor, prestar atenção ao tratamento dado e atender aos reclamos, enfim, assim efetivados. Agora a gente fala bastante em tecnologia, né, mídias sociais, internet, enfim. As empresas não querem ter avaliações negativas. Isso facilita também a negociação, o fato dela ter avaliações negativas e, consequentemente, perder aquele status de uma empresa que presta um bom serviço? Sim, principalmente marketplaces. Por quê? Basicamente, o ranqueamento no marketplace ele tem duas variáveis. Isso é uma simplificação muito grande, tá? É o quê? Preço e reputação. Se você tem um preço muito baixo, mas uma reputação muito ruim, as pessoas não vão querer comprar de você. Alguns marketplaces, como... não vou citar nomes específicos aqui, mas o caso é, se você tem muitas mediações, se você não recebe os produtos de volta, se você, por exemplo, não respeita os direitos do consumidor, ou se eventualmente vendeu alguma contrafação, uma falsificação, isso tudo afeta o seu ranking, você pode ser banido da plataforma, além do fato de que seus produtos vão lá para baixo, independente do preço. Então, hoje em dia, o mercado ele encontra algumas soluções para com que ele coloque um preço adequado,
mas também que seja um serviço confiável quando você analisa a reputação daquele vendedor. Isso dentro dos marketplaces. Nos sites, por exemplo, você também vai encontrar análises de pessoas com comentários e também uma demanda curiosa até, que muitos profissionais liberais ficam extremamente preocupados e entram em contato com o escritório visando remover esses comentários a respeito de um dado atendimento, de uma prestação de serviços, enfim. E aí não vamos entrar no mérito se é uma relação de consumo ou não, mas as pessoas estão cada vez mais preocupadas com esses comentários na internet. Os preços variam bastante. Como regular esse sistema para que ele funcione bem? A nossa legislação, a nossa regulação é boa comparada a outros países? Como está o Brasil com relação aos outros países? Essa é uma questão bem intrigante, porque nós temos as práticas abusivas. Uma delas é, por exemplo, exigir vantagem manifestamente excessiva. A maior dificuldade é saber o que é aquilo que é manifestamente excessivo. Mas você consegue observar no mercado que há vários fornecedores com preços diferentes. Muitas vezes isso está atrelado ao custo, se ele tem estoque, disponibilidade, prazo para entrega, porque às vezes ele vai importar para vender. Então, às vezes ele consegue até um preço menor, mas o tempo de entrega é maior. Então, cada caso ele tem uma peculiaridade. A grande questão para a gente saber em relação à legislação é a demonstração mínima por parte do consumidor de que esse preço está extremamente fora do mercado ou que ele foi elaborado de tal maneira que, com base nos seus dados pessoais, por exemplo, foi cobrado um preço que não seria cobrado de outras pessoas. Ou porque no mesmo local, o mesmo vendedor vende para um por A, vende para outro por B, sem informar que está tendo essa discriminação de preços. Luiz, quais foram os principais avanços do PROCON nesses últimos anos? A gente consegue ver uma diferença muito grande, a consciência das pessoas está muito maior e saber onde procurar, para quem reclamar. Qual que você gostaria de destacar alguns avanços desses últimos anos? Sim, Fernando. Só gostaria de destacar 2 pontos que já foram abordados aqui mais rapidamente. Em regra, não temos tabelamento de preços no país. Entretanto, eventualmente é possível, a depender dos casos individuais, nós vislumbrarmos casos de cobrança de preços abusivos, mas isso é analisado de forma individual. Então, em tese, é possível, mas partimos da premissa que não há tabelamento. Segundo ponto que eu só gostaria de destacar também é com relação ao PROCON. O PROCON é o único órgão oficial de proteção e defesa do consumidor. Por uma obrigação legal do CDC, nós publicamos todo ano o ranking das empresas que tiveram mais reclamação. Esse ranking tem a única e exclusiva finalidade de ser uma oportunidade para essas empresas melhorarem, enfim, os seus produtos, seus serviços para com, enfim, o seu consumidor. E mais, ele deve servir também de consulta, fonte de consulta do consumidor para com, enfim, essas empresas, para orientar no momento que você efetivar o seu consumo. Então, é importante esclarecer isso e divulgar cada vez mais que o PROCON tem sua lista de ranking de empresas reclamadas, que isso é uma base de consulta para o consumidor. Bom, nessa gestão, o PROCON busca modernizar a sua gestão. Estamos incrementando cada vez mais o nosso sistema de PROCON SP Digital, nosso sistema digital de reclamações foi criado anteriormente, mas estamos incrementando. Além disso, estamos oxigenando as discussões internas com relação a assuntos que estamos aí enfrentando no dia a dia. Efeitos climáticos extremos, questões de assuntos digitais, como já posto, comércio eletrônico, não só isso, como também sites de jogos e apostas, é uma questão que devemos discutir. Outra questão não é odierna, mas, entretanto, ela deve ser posta com relação a planos de saúde coletivos. Todo esse, enfim, infelizmente, toda essa realidade que está posta, vemos no dia a dia,
enfim, idosos sendo de forma unilateral, enfim, tendo seus contratos rescindidos. Então, fomentando essas discussões internas para que o PROCON volte a ter o seu protagonismo técnico, e essa é a nossa missão. Além disso, estamos modernizando também com relação à nossa sede. Estamos em mudança progressiva da sede atual, estamos saindo da Barra Funda, isso a sede estadual. Estamos indo para um equipamento mais moderno a fim de melhorar as condições para os nossos servidores, bem como para o consumidor que lá busca o atendimento. Então essa é a nossa gestão, uma gestão técnica, buscando otimizar ferramentas modernas e modernizar questões que estão postas na sociedade. Você mencionou a questão dos planos de saúde. Nesse caso, mexe-se com a vida das pessoas. Esses casos de plano de saúde, eles têm uma prioridade? Eles são resolvidos com mais rapidez? Olha, claro, tudo que envolve vida, proteção à vida, deve ser prioritário e assim elencamos lá no PROCON. Entretanto, sabemos das dificuldades, o cenário ele é complexo, também há uma agência reguladora que trata de parte dessa questão, então a discussão ela deve ser muito mais complexa e por isso que muitas vezes os consumidores buscam de forma imediata o judiciário a fim de, dada a urgência da questão. Luiz, Bruno, no caso dos planos de saúde, eles são tratados de uma forma diferenciada porque às vezes a pessoa precisa daquela resolução ou daquela resposta para fazer o seu tratamento? Sim, com certeza. Em vários níveis. Geralmente o reajuste ele é feito pela ANS nos planos individuais, familiares, mas também tem os planos empresariais. E, via de regra, nesses planos empresariais não há um limite desse tipo de reajuste. Então, além da faixa etária, nós também temos a inflação médica, por exemplo, e tudo isso pode tornar inviável, principalmente no momento onde a pessoa mais precisa, que é na idade, uma pessoa considerada idosa, para efeitos jurídicos, né? Hoje em dia estamos cada vez mais jovens, com cada vez mais tempo de vida, graças a Deus. Mas, enfim, é sim possível buscar uma liminar. Outros casos, por exemplo, em relação a você vai ter uma cirurgia que eventualmente não está coberta no plano de saúde. Isso está na pólice? Não está na pólice? Como isso foi feito ou não? São vidas, não são processos. E até da parte do próprio advogado, muitas vezes ele coloca alguma coisinha, um pouquinho de lado, para correr ali, para eventualmente despachar com o juiz, porque eventualmente uma pessoa pode vir a óbito se a gente for esperar o desfecho natural do processo. Quais são os campeões, Bruno, em reclamações, em ações judiciais? Quais são os setores que mais têm problemas? Olha, na minha experiência, assim, geralmente criptomoedas, que é uma questão muito turva entre ser investimento e ser consumo, tá? Isso muitas vezes dá muito problema e é quase impossível assim de se resolver de forma simples. Algumas não tinham nem sede no Brasil e já estavam operando aqui. Outros também são as grandes redes sociais. Não porque elas não tenham representação no Brasil, mas pelo fato de que muitas vezes elas não cumprem ordens judiciais ou não têm a pressa para cumprir o prazo estabelecido pelo juiz. Então isso acaba se alongando e eventualmente são feitas postagens, o consumidor é danificado por coisas que eventualmente podem até configurar em tese, né, um estelionato, se fosse praticado de fato pela pessoa, porque está vendendo tal produto ou oferecendo alguma coisa. Então, redes sociais em geral, tá? Nenhuma específica, todas elas acabam demorando muito. Instituições financeiras, principalmente em discussões sobre contratos bancários, mas também sobre golpes, que seria o fato de serviço, o serviço que eventualmente permite que compras que não são parte do perfil de transações daquele consumidor sejam feitas, eventualmente em horários até extremamente improváveis, 4 horas da manhã,
e que se negam a ressarcir o consumidor, por exemplo. Então, basicamente, eu elencaria esses setores assim como os que têm mais demanda, por assim dizer. Luiz, o Bruno citou a questão dos golpes. O Brasil é campeão, acho que mundial, em golpes pela internet, golpes de cartão de crédito. Esses tipos de golpes, eles chegam muito todos os dias lá no Procon? Infelizmente, sim. Por isso que o Procon foca muito na orientação, antes que tudo isso aconteça. Orientar o consumidor a fim de que, primeiramente, não forneça seus dados para terceiros, não forneça seu cartão de crédito, senhas para terceiros. Pesquise só em sites oficiais. Desconfie de tudo que é milagroso, tudo que seja muito barato, muito rápido. Desconfie, consumidor, você, né, é o dono da sua razão, então você decide. Não se aflija, olha, uma oferta imperdível, faça daqui a 10 minutos. Desconfie. O consumidor ele deve ser sempre desconfiado e se informar. Entre no site do Procon, lá tem inúmeros cursos, bem como diversas cartilhas de orientação. Lá também é uma lista de sites que devem ser evitados pelos consumidores. Então, consumidor, basicamente, antes de você fazer tome qualquer providência, se informe. Se informe no Procon, se informe com relação aos sites, para que, enfim, depois não tenha que correr atrás do seu prejuízo. E, claro, se ocorrido tudo isso, procure primeiramente, claro, se for questão de golpe, faça o registro junto à autoridade policial, tome providências, faça o registro, faça sua reclamação no Procon e tente reverter essa situação também, se for do sistema bancário e financeiro, inclusive junto às instituições. Agora, Luiz, os números em todos os sentidos são muito grandes, né? Qual é o tamanho do Procon? Quantas pessoas trabalham? Como é que o Procon faz para dar conta de tudo isso? Bom, o Procon é uma fundação pública criada em 95. Hoje estamos com aproximadamente 500 funcionários na fundação. Temos basicamente 6 diretorias, é distribuído em 6 diretorias, uma diretoria meio, que é administração e finanças, e mais 5 diretorias fins, que é desde fiscalização, atendimento e orientação, estudos e pesquisas, relacionamento institucional, assuntos jurídicos, enfim. Nós estamos presentes, claro, aqui na capital, temos 8 regionais espalhadas pelo estado. Além disso, nós temos convênios com as prefeituras, visando, claro, a criação dos seus respectivos PROCONs municipais. Hoje, aproximadamente, são 378 municípios que têm convênio com a Fundação PROCON, justamente para, primeiramente, divulgar, primeiro instituir o PROCON municipal, e o PROCON do Estado dá todo o suporte de orientação, bem como fiscalização, orientação para enfim, esses PROCONs municipais, a fim de, claro, estar presente em todo o Estado. Abrangemos mais de 90%, com esses 378 municípios, mais de 90% da população paulista. A população tem que sentir o PROCON presente para ela ter a segurança de fazer a sua base de consumo, e, enfim. E o fornecedor também é importante, o consumidor ou fornecedor, nesses PROCONs também, receber a orientação para, enfim, exercer sua função plena com mais segurança. Acima desse órgão estadual e dos municipais, existe um órgão federal, existe o PROCON nacional. Tem a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, é um órgão que dá toda a diretriz com relação à política consumerista. Abaixo tem os PROCONs municipais e, claro, os PROCONs municipais. Tudo isso comporta o sistema de proteção e defesa do consumidor. Bruno, como se dão as conversas entre os advogados, os especialistas e o PROCON? Como é que funciona essa troca de experiências para que o sistema todo funcione bem? Bom, basicamente isso acontece, como quase tudo na vida do advogado, depois que já aconteceu o problema, né? Mas assim, é muito interessante porque o PROCON ele te dá a oportunidade, dentro desse processo administrativo, de solucionar o seu problema sem ter que recorrer ao judiciário. Luiz aqui deu um excelente exemplo de como o processo administrativo ele pode te levar a uma resolução muito melhor do seu problema. Até para o fornecedor, não vai ter que pagar custas, eventualmente os honorários do advogado podem ser menores, ele mesmo pode buscar
resolver a situação. Agora, por outro lado, eventualmente ele pode ser sancionado. Mas essas sanções não são aplicadas por arbítrio. São aplicadas por reiteradas condutas, e algumas delas consideradas até crimes, no próprio Código de Defesa do Consumidor, de tal sorte que essas conversas elas sempre enriquecem, porque você consegue observar também um grupo de pessoas amplamente qualificadas que lidam com isso diariamente e que elas podem te fornecer a experiência delas, assim como você também, seja do fornecedor ou do seu cliente consumidor. É uma troca que eu acho muito salutar. O que é o mais difícil na vida de um advogado no direito do consumidor? O mais difícil é explicar que não existe causa-ganha. Sempre tem um primo, do amigo, do vizinho, que a palavra dele, dizem até na Bíblia, né? Ninguém é profeta em sua própria terra. Enfim, quando você explica para ele, mas não está na lei, você tem que dizer, a lei, ela é uma disposição, um texto, e a interpretação que o juiz vai ter da lei e das provas, e é muito importante isso, das provas. Eu sempre recomendo, deixem provas por escrito, não fiquem mandando áudios, façam o máximo de volume escrito possível. Explicar para ele que mesmo tendo essas provas, mesmo que uma interpretação da lei lhe seja favorável, isso não necessariamente garante sucesso em qualquer processo judicial, desde a seara do consumidor até qualquer outra. Por que os processos demoram tanto, mesmo hoje sendo digitalizados, tendo toda essa agilidade? Bom, isso tem vários fatores, né? Basicamente, cartórios, até mesmo do mesmo fórum, têm velocidades diferentes, com a mesma quantidade de funcionários, basicamente. Então, é muito também de um papel que se está colocando hoje na figura do juiz como um gestor de pessoas e não só como aquele que interpreta e aplica e decide o que diz a lei e o que é posto no processo. Esse é um ponto em relação à demora dos processos. Também há, muitas vezes, poucos juízes em determinadas comarcas, ou então você tem, por exemplo, uma vara do juizado civil e criminal. Então, esse juiz, ao mesmo tempo que ele vai estar lá vendo a questão de uma pessoa que está presa, eventualmente, ou que está tendo algum problema com a justiça penal, ele vai estar tendo um outro caso que às vezes foi de uma relação de consumo. E ele vai ter que priorizar alguma coisa. Mas mesmo assim as metas do CNJ estão sendo implantadas, né? E de alguma forma estão aumentando a velocidade do processo. Não necessariamente qualitativamente, ou seja, em termos de qualidade da decisão, isso também está aumentando. Mas a velocidade tem aumentado. Mas ainda é um pouco difícil você fazer uma pesquisa até jurimétrica para conseguir fornecer dados consistentes. Eu acho que eu vou parar por aqui em relação a isso. Existe também uma grande quantidade de processos, né? A gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. O Alesp em Pauta volta já já. Estamos de volta com o Alesp em Pauta, hoje falando sobre os direitos do consumidor e recebendo no nosso estúdio o diretor do PROCON, Luiz Orsatti Filho, e o advogado especialista em direito do consumidor e doutor em direito do consumidor, Bruno Koga. Bruno, como é que funciona o teu dia a dia com essa quantidade de ações, a quantidade de problemas no sistema, enfim, nas relações entre consumidores, fornecedores, empresas? Bom,
caos talvez seja uma boa palavra para isso, mas é uma brincadeira. Mas assim, via de regra, chegam várias demandas. Muitas delas você percebe que a pessoa gastaria mais contratando um advogado do que eventualmente buscando uma composição. Então, nesses casos, eu recomendo sempre buscar alguma coisa como plataformas onde você pode dar a sua opinião sobre a sociedade empresária, entrar em contato com a sociedade empresária, com o fornecedor, no caso, né? Ou ainda, você pode buscar os órgãos como o PROCON ou consumidor.gov.br, enfim. Tem outros casos que vão demandar uma análise de toda a documentação e depois disso, então, emitir uma opinião. Por quê? Basicamente, há muita variação, porque o Código de Defesa do Consumidor, embora ele seja como se diz, microsistema jurídico, ele utiliza expressões que permitem várias interpretações, positivas ou negativas para o consumidor, e que muitas vezes o juiz pode escolher uma ou outra. Então é sempre importante saber como é que vai estar isso dentro da jurisprudência mais recente, o que tem acontecido, quais são os enunciados do tribunal onde essa ação vai correr, por exemplo, o que tem sido entendido ali, o que o STJ entende. Então, trabalho de pesquisa antes de ingressar com uma ação. E muitas vezes você vê também um outro cenário, que eu acho que é o cenário mais escalonado disso tudo, que seria até, basicamente, também demandas de saúde, demandas onde há um problema que afeta a vida da pessoa, onde, por exemplo, ocorre alguma coisa numa rede social e essa pessoa está sendo acusada por perfis e coisas, e a pessoa chega emocionada para você, para dizer o mínimo, numa situação muito vulnerável psicologicamente, e aí o papel do advogado basicamente é acalmar essa pessoa, vamos olhar as provas, vamos olhar tudo que aconteceu, e aí sim a gente vai tomar as medidas necessárias para resolver essa situação. Então, basicamente, a atividade do advogado ela é muito variada dentro do escritório, mas eu creio que isso cobre, na área do consumidor, basicamente o que acontece, fora quando você tem que fazer termos de uso e determinados contratos com sociedades empresárias, que são os fornecedores. Aí é uma discussão um pouco mais tranquila, mas com pessoas físicas é uma questão sempre muito mais sanguínea. O advogado tem que estar a par de tudo o que acontece, tem que ter informações de todos os lados, né? Sim, a interpretação que você tem que fazer é não só do direito, mas da pessoa, de como ela está. Muitas vezes ela está numa situação, uma vulnerabilidade tão extrema, que ela não aguentaria um processo judicial. Eu digo isso porque já me foram apresentados alguns documentos onde um médico me recomendou, dizendo assim, aguarde um pouco, não ingresse com essa ação, que é uma questão onde a pessoa está um pouco vulnerável. Porque acontecem muitas coisas graves de direito do consumidor, que não é só aquele produto que quebrou, falsificado, alguma coisa assim. Acontecem coisas que mexem com o psicológico das pessoas de uma maneira muito séria. Luiz, a gente mencionou no primeiro bloco a questão do comércio digital, das mídias sociais, enfim, de toda essa relação digital das pessoas. Os números aumentaram muito? Sim, não tenha dúvida. A Associação Brasileira do Comércio Eletrônico identificou um aumento com relação de 2022 a 2023. 2023, salvo engano, bateu 185 bilhões de movimentação, e com relação ao número de consumidores também foi identificado um aumento, batendo mais de 80 milhões de consumidores utilizando, enfim, o comércio eletrônico para o seu consumo. É importante destacar que o PROCON tem focado, né, essa questão, temos fiscalizado com mais constância sites
a fim de averiguar com relação a requisitos dispostos na legislação, bem como eventuais monitoramento de preços, principalmente datas festivas, Black Friday, Dia das Mães, enfim, justamente para não haver qualquer tipo de indução a erro para o consumidor. O consumidor deve ter a informação clara e ele tem que estar ciente, enfim, do preço posto, que aquilo lá houve ou não aumento ou redução de preço. A informação para o consumidor deve ser sempre clara e para isso também fazemos esse tipo de atuação na nossa fiscalização. Existe aquela famosa história do quer pagar quanto, antiga. O consumidor também deve ficar mais atento, né, a essas propagandas enganosas e, consequentemente, o PROCON tem toda a sua fiscalização. Como é que funciona essa fiscalização no dia a dia? Como são determinadas as diligências? Como é que funciona tudo isso? Bom, temos fiscalização tanto local, físico quanto virtual através dos sites. Ambos atuam de forma conjunta, paralela, dependendo do caso. Uma das bases nossa, claro, é o número de reclamações que recebemos dos consumidores. Olha, detectamos este fornecedor, detectamos este segmento e assim focamos a nossa fiscalização. Além disso, claro, já temos uma programação da fiscalização em loco, na rua. Vamos lá, essa semana vamos focar, por exemplo, postos de gasolina, vamos fiscalizar a qualidade dos combustíveis que são ali vendidos. Essa semana, então, é o segmento de turismo. Então, esse é o nosso termômetro, tanto as reclamações, quanto as denúncias, quanto os segmentos que nós temos que abranger. Temos que abranger uma gama enorme de segmentos e assim nos programamos. É bastante trabalho, né, Luiz? Não tenha dúvida, trabalho diário, diuturno. Eu gostaria de agradecer, aproveitar o espaço para agradecer todos os funcionários da Fundação PROCON. Eles sim são os verdadeiros guerreiros e estão no dia a dia, enfim, honrando a Fundação PROCON e para justamente atender da melhor forma o consumidor paulista. É sempre importante a gente tratar de temas como esse que são de interesse de todos, né? Aqui no Alesp em Pauta. Como, na opinião de vocês, os parlamentares aqui da casa podem auxiliar nesse processo para que o direito do consumidor fique mais claro e o consumidor tenha menos prejuízos? Bom, do meu ponto de vista, eu creio que o ideal seria a gente rediscutir, principalmente fazer uma comparação entre os modelos europeu e o brasileiro de regulação do comércio. Há mudanças que eles estão fazendo de coisas que nós também trouxemos para cá. E buscar se eles têm inovações ali que podem ser introduzidas no nosso sistema, embora eu creia que o Código de Defesa do Consumidor, mesmo sendo uma lei que completa já um bom tempo, ele alberga diversas situações e até mesmo o comércio eletrônico, bem ou mal, ele conseguiu lidar e hoje, com algumas alterações pontuais no superendividamento, alguns decretos que foram expedidos no governo Dilma Rousseff também, enfim, houve uma atualização. No nível estadual, evidentemente, fortalecimento do PROCON, aumentar esse diálogo e como o PROCON atua para fora dos muros da academia, muitas vezes. Eu me recordo, por exemplo, do professor Danilo Doneda, falecido, onde ele produzia algumas cartilhas na época, e maravilhosas, documentos maravilhosos, assim como a NPD está produzindo agora, mas que infelizmente elas ficam muito dentro dos advogados e das pessoas que vão lidar com isso. E o consumidor também tem que fazer a parte dele em buscar esse conhecimento, porque ele é gratuito, ele é acessível e muitas vezes ele não é complexo. Então eu creio que seja o ideal de todas as partes. Luiz, na tua opinião, os projetos de lei, os projetos que saem daqui da casa, estão adequados à realidade do país? Ou seja, eles estão se modernizando e acompanhando todo esse movimento? Com certeza sim. Eu gostaria de destacar que recentemente foi consolidada toda a legislação consumerista estadual num único diploma, que facilitou muito a vida do PROCON e principalmente a vida do consumidor. Essa base, enfim, essa legislação consolidada, ela abrange inúmeras vertentes. Isso ajudou muito, não só
o PROCON como consumidor. Temos, inclusive, com relação, se me permite, recentemente foi aprovada uma legislação com relação ao protocolo não fiscale, uma legislação importante, não necessariamente a base é consumerista, mas o que visa essa legislação? Proteger as mulheres em situação de risco em bares, restaurantes e similares. Quem vai fiscalizar isso na ponta, lá no bar, no restaurante, enfim, é o PROCON. Foi agora, o prazo para adequação foi prorrogado. De qualquer forma, é mais uma legislação importante que isso só ajudará e colaborará para, enfim, o bem-estar, saúde e segurança do consumidor. Também gostaria de ressaltar importantes espaços aqui da Alesp, tanto a Comissão de Direito do Consumidor como a Frente Parlamentar. São espaços importantes para discussão da questão consumerista. O PROCON está sempre à disposição. Gostaria também de mandar um abraço para o deputado estadual Wilson, a qual ele é presidente da Comissão de Consumidor. E essa interface ela é fundamental para, enfim, discussão da legislação, de projetos de lei, uma vez que a legislação ela deve acompanhar a sociedade. E para isso é fundamental toda essa interlocução. O PROCON é uma base importante de dados. Lá temos as informações em tempo real das reclamações dos principais reclamos da sociedade. E, enfim, essa interlocução é fundamental para a melhor proteção e defesa do consumidor paulista. Agora, a introdução do Dia do Consumidor, negociação de dívidas, esclarecimento de dúvidas também fazem bastante diferença, né, para informar as pessoas dos seus próprios direitos e saber para onde, a quem reclamar, a quem recorrer. Não tenha dúvida. O PROCON tem basicamente tem vários segmentos ou bases, colunas basilares. Primeiramente, a fiscalização. Quando há necessidade, claro, fiscalizamos, sancionamos, mas também temos o braço pedagógico, o braço da orientação. Orientação para o consumidor. Então, veja, temos diversos cursos, damos inúmeras palestras na capital, interior afora. Somos parceiros da sociedade civil para, quanto mais melhor a divulgação com relação a isso, mas também damos orientação para o fornecedor. Um fornecedor bem orientado atende melhor os direitos do consumidor, e um consumidor ciente de seus direitos faz um consumo de uma maneira muito mais adequada, muito mais segura, e esse é o papel do PROCON. Harmonizar essa relação entre consumidor e fornecedor para que todos saiam, enfim, felizes com relação aos seus direitos respeitados. Bruno, os tribunais especiais têm agilizado os processos menores e como eles são definidos? Se vai para uma vara comum ou se vai para um tribunal especial? É o valor da causa? É o tamanho? Como é que funciona? Tem aspectos legais e tem aspectos de experiência. Por que eu digo isso? Você tem os juizados especiais cíveis, onde de fato você tem um rito processual muito mais curto, onde você vai ter eventualmente uma audiência de conciliação, uma defesa, se não tiver acordo, e eventualmente oitiva de testemunhas, uma sentença. Isso vai para o colégio recursal, que são 3 juízes que vão confirmar essa decisão, ou essa sentença, ou então reformá-la. Tá? Mas, o que acontece? Há situações onde você necessita de uma perícia, por exemplo. Isso não está previsto nos juizados especiais cíveis. Ou então há situações onde a complexidade da causa vai ser muito grande, independentemente do valor dela. Mas, para casos, por exemplo, onde a gente está discutindo congelamento de perfil em rede social e retomada desse perfil, os juizados especiais cíveis eles conseguem dar conta disso muito bem. Agora, se há alguma necessidade de uma prova pericial, de saber se aquele documento eletrônico teve sua cadeia de custódia rigidamente seguida, se todos os armazenamentos foram bem feitos, porque tudo isso é prova, e se muda alguma coisa nesse caminho, está chegando no judiciário, isso pode ser posto em dúvida e pode ter uma repercussão negativa para o cliente. Então, muitas vezes não é nem o valor da causa em si
mas a necessidade de você ter uma prova específica ou de um cuidado específico que vai forçar você a não aderir aos juizados especiais cíveis, por exemplo, tá? Mas as causas com valor mais baixo, elas podem ser até mesmo, e grande parte da população desconhece isso, elas podem levar seus documentos, esclarecer no cartório o que houve e ingressar sem um advogado. Porque muitas vezes elas estão em um buraco entre não ter condições de ser assistido pela Defensoria Pública, mas também não vai conseguir custear os honorários de um advogado. Então ele mesmo pode ir lá e vai ser assessorado, e se eventualmente houver uma audiência, a OAB ou a Defensoria vai providenciar um advogado para aquele ato processual. Tá? As operadoras de celular e internet estão entre as campeãs desse tipo de ação? Muitas vezes há cobranças em duplicidade, coisas desse tipo, mas também há quem verifique que pode estar sendo objeto de algum tipo de espionagem. Isso acontece mais no direito digital, né? Mas, enfim, as grandes discussões, além do... também sempre, operadora tal vazou meus dados, mas, assim, é muito difícil para o consumidor conseguir estabelecer uma linha de causalidade mínima. Porque a gente não pode ter certeza de que foi a operadora X. Por quê? Porque a gente teve vazamento de dados, bancos de dados públicos, privados, de toda a sorte. A gente não pode, muitas vezes, estabelecer uma causalidade muito expressa. Só quando um caso é extremamente peculiar, que as coisas acontecem de tal maneira que são tão bem encadeadas, que você consegue fazer a logística reversa do que aconteceu. Puxar um fio para ver de onde partiu e chegar até aquele momento. Exatamente. Mas sim, são campeãs de reclamação, muitas vezes. Ainda, né? Sim. Luiz, quais são os casos mais complicados que demandam mais trabalho dentro do PROCON, que quando chega você fala, vamos ter que reunir uma equipe maior, vamos ter que ter mais atenção nesse caso? Olha, são, claro, diversas oportunidades que isso acontece. A última que envolveu um número grande de pessoas com relação ao fato foi a questão do fornecimento de energia, questões que houve não prestação desse serviço, ou que envolveu eventuais prejuízos para os consumidores com relação a medicamentos, alimentos, mas o foco inicial era, claro, a retomada da prestação de serviço. Isso envolveu, claro, em razão do grande número de consumidores que foram abrangidos por essa situação, envolveu também, então, uma questão interna que desenvolvemos lá diversas ações para atender esse consumidor. Houve esse pico de atendimento, mais de 7 mil, salvo engano, em novembro de 2023, especificamente com relação a esse fato. Mas, de qualquer forma, independentemente desses eventos que são ocasionais, o PROCON está lá preparado para atender o consumidor, seja ele presencial, online ou inclusive também no telefone 151, que ele pode também buscar a sua orientação. Luiz, quais dicas você daria para quem está te assistindo nesse momento, para que não caia em golpes, para que se proteja, tome mais cuidado ao comprar um produto ou um serviço pela internet, enfim, ou de forma presencial? Sempre haja com calma, não haja na pressa, você é dono da sua situação. Segunda grande sugestão, desconfie de preços, desconfie de prazo, desconfie de milagres. Isso não existe. Isso provavelmente será alguma situação de golpe, coisa do gênero. Terceira e grande sugestão, recomendação do PROCON, se informe. Se informe nos canais oficiais da loja oficial, bem como, inclusive, no site do PROCON. Veja o ranking, em qual posição essa empresa está. Lá também, como já dito, uma lista de sites que devem ser evitados. O consumidor deve se informar, essa é a base da sua atuação. Além disso, claro, não forneça seus dados para terceiros, desconfie sempre, haja com cautela, consumidor. Se a empresa estiver naquela lista negra lá, é melhor nem fazer negócio. Com certeza absoluta não.
Você, Bruno, que dicas você daria para quem está te assistindo, para que não caia em golpes, e se cair, se chegar nessa situação, para buscar um profissional adequado? Bom, em primeiro lugar, eu subscrevo integralmente a lista. Excelente. Agora, eu acrescentaria muito controle com as emoções. Hoje em dia nós temos o que? Estudos de neurociência, nós temos estudos de psicologia comportamental. Você não entra no site que ele é feito, que aquele link está ali por uma aleatoriedade. A compra com um clique, ela não foi feita para facilitar a sua vida, para facilitar muitas vezes a vida de quem vai te vender. Porque aí você compra muito mais fácil. Como é simples. Tem até pesquisas que indicam que comprar com dinheiro, você sente mais o peso daquilo que está saindo do que comprar no cartão de crédito, por exemplo. Tá? Então, assim, essas questões emocionais, elas são muito importantes para com que não haja depois o arrependimento da compra e, eventualmente, a perda do prazo para a devolução do produto. Mas, em termos de golpes especificamente, tudo aquilo que é muito bom, geralmente tem alguma coisa errada. 99,99% dos casos onde você vê um produto que tem um fornecedor vendendo um preço X, aliás, vários, mais ou menos uma média, e o outro está lá 30%, 50% abaixo, alguma coisa você tem que desconfiar daquilo ali. É muito difícil alguém conseguir ter essa diferença, essa discrepância. E caso venha ocorrer algum tipo aliás, veja também, sempre na parte de baixo do site, geralmente, se tem CNPJ, se tem endereço físico. São coisas simples, mas você joga aquele CNPJ, você vê se ele existe mesmo, se aquilo é confiável, se tem inscrição, se vai emitir nota fiscal. Tem vários pequenos detalhezinhos que as empresas que cumprem a lei, elas vão seguir à risca aquilo que está pré-determinado. As outras, muitas vezes, vão seguir um caminho um pouco diferente, não vão colocar. Aí você vai ter um problema. Sofri um golpe, não tenho endereço, não sei quem é o dono, não sei de onde veio, nem para onde vai. Eu tenho, às vezes, no máximo, o endereço da postagem, um número de WhatsApp. E aí eu vou ter que descobrir se esse número de fato corresponde a uma pessoa física, que às vezes nem isso. Pode ser de uma empresa que faz telemarketing, por exemplo. Então, muito cuidado com isso, sempre verifique se tem uma sede, tem algum local, estabelecimento comercial, não necessariamente que ele tenha uma loja, mas que tenha uma sede fixa, tá? E ocorrendo, infelizmente, esse tipo de caso, boletim de ocorrência, primeira coisa a ser feita. Por quê? Porque ali, a partir daquele momento, você já está informando a autoridade policial que aconteceu uma situação. Eu recomendo evitar imputar crime a qualquer pessoa, porque isso seja calúnia, tá? Então, você diz, o fato que ocorreu foi XYZ, não posso ter certeza de quem é o autor do crime, não estou acusando ninguém, mas aconteceu isso, isso e isso. Isso é importante para delimitar e também para servir de prova no processo judicial. Tá? Segundo passo, ou até o primeiro também, se você não sabe fazer um boletim de ocorrência, ou tem desconhecimento, ou tem receio, você pode pedir auxílio de um advogado para com que seja elaborado esse boletim de ocorrência. E então, você pode sim buscar uma consulta, planejar um tipo de agendamento, um tipo de estratégia, superadas as tentativas de composição, seja com o PROCON ou com outros órgãos. Bruno, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje no programa. É um prazer conhecê-lo, viu? Agradeço. Luiz, muito obrigado pela tua presença também, obrigado pelos esclarecimentos. E qualquer coisa, é só procurar o Luiz no PROCON. Exatamente, Fernando. Só procurar a gente lá no PROCON. E nós que agradecemos, o PROCON está à disposição da população paulista
para, enfim, melhor orientar e atender o consumidor no que ele precisa. Muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês. O Alesp em Pauta de hoje fica por aqui e a gente se vê no próximo programa. Até lá.